gente, pastor e doutor Luiz de Matos, gravando aqui o terceiro vídeo do nosso grande seminário de escatologia, que estamos apresentando nesse canal, geralmente aos sábados, ok? Amados, nós vamos agora nos dedicar aos versículos iniciais do capítulo 24 de São Mateus, quando Jesus vem esclarecer dúvidas dos seus discípulos, como está registrado no verso 2, Jesus inicia então com esse texto o sermão profético, através do qual Jesus ensina a todos nós a respeito do tempo do fim. Amados, veremos que o tempo do fim exige muita cautela, exige preocupação, exige uma certa dedicação, gerando um certo conhecimento, um certo entendimento e, portanto, um comportamento ligado à vigilância. Ok, meus amados? Olha, muita vigilância. Vivemos um momento de muita vigilância, não só nós que estamos aguardando Jesus, mas para todos, porque a vida neste momento nunca foi tão complicada, nunca foi tão complexa como está sendo hoje, ok? Vamos lá então para o texto de Mateus 24, verso 4 e 5. Diz-nos assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos continuar com o verso 6 até o verso 8. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e haverá pestes, e haverá terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Amados, no verso 14 nós temos uma verdadeira identificação dos nossos dias, quando ele diz, lá no verso 14, este evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, o fim só virá quando o evangelho for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Amados, Jesus está falando aqui dos recursos modernos da comunicação que se utiliza hoje da internet, ok? Portanto, Jesus está falando exatamente dos nossos dias, século 21. Meus amados, através da internet o evangelho está sendo neste momento propagado em todo o mundo, e só não observa quem não quer, e só não participa quem não quer, e só não conhece quem não quer, porque mesmo nos lugares mais inóspitos, mesmo nos lugares mais longínquos, mesmo nos lugares mais difíceis, menos habitados, lá está a influência da internet e lá, portanto, está a possibilidade de acesso ao Evangelho, inclusive a esse curso de escatologia que nós estamos fazendo aqui e divulgando no nosso canal do YouTube. Amado, todas as redes da internet hoje apresentam o Evangelho em seu conteúdo, de modo que está se cumprindo essa profecia de uma forma plena. Amados, no capítulo 25, Jesus nos apresenta a parábola das 10 virgens. Meus amados, nós vamos estudar essa parábola com certa tranquilidade. A parábola das 10 virgens é uma continuação do sermão profético, e ela inicia o capítulo 25, desde o verso 1 até o verso 13. Amados, a parábola das 10 virgens, que está registrada na nossa Bíblia,
ao que temos acesso hoje, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, mormente aqui no Brasil, onde temos a liberdade de prática religiosa, trata-se de uma parábola de advertência para todos nós que constituímos a Igreja do Arrebatamento. Ok? A parábola das 10 virgens tem por mensagem fundamental a parcela de responsabilidades que cabe a mim, a você, a cada um de nós, no tocante a participarmos ou não do arrebatamento da igreja. Ok? O primeiro ensino importante que devemos extrair da parábola das 10 virgens é que a participação no arrebatamento da igreja exige que todos nós tenhamos um comportamento zeloso quanto às nossas decisões e maneira de viver e fundamentalmente no momento das nossas escolhas. Amados, a palavra das 10 virgens só exorta à vigilância, mas também enfoca o zelo necessário que cada um de nós temos que dedicar ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso estado de vida espiritual, do mundo espiritual, a maneira da nossa alma se conduzir e se comportar, a fim de participarmos ou não desse evento tão glorioso que é o arrebatamento da igreja. Na verdade, meus amados, participarmos ou não do arrebatamento da igreja também depende e muito de cada um de nós. A participação no arrebatamento da igreja também depende de cada um, individualmente, de modos que o nosso comportamento dia a dia, à medida que vamos vivendo, vai definir se temos ou não condições de irmos embora com Jesus. A nossa participação no arrebatamento não depende só de Jesus, meus amados, tenhamos consciência disso. Mas existe uma parcela de responsabilidade que cabe a mim, cabe a ti, cabe a nós, cabe, portanto, a cada um de nós. A verdade é que havia uma diferença entre aquelas virgens, ok? Lembram-se? 10 loucas, 10 nécias e 10 prudentes. Então havia uma diferença, especialmente no tocante à maneira de encarar o problema e de se tomar decisões. Jesus chama a atenção para o fato de que 5 daquelas virgens eram mais zelosas, eram mais prudentes, eram mais cautelosas, eram mais vigilantes. E no momento de tomarem as condutas, elas se provieram, elas adquiriram, elas guardaram, elas levaram uma quantidade sobressalente de azeite. Ok? Portanto, em função de um comportamento que revela um maior cuidado, 5 delas providenciaram uma quantidade de azeite um pouco maior do que seria o uso habitual naquelas circunstâncias. Só que isso estabeleceu uma diferença entre elas. Ok? Então, do estudo da parábola das 10 virgens, nós deduzimos que, primeiro, necessitamos manter a nossa lamparina acesa o tempo todo, e essa lamparina não pode se apagar sob nenhuma hipótese e em nenhum momento. Ok? Veja o que o sábio Salomão diz e registra o livro de Eclesiastes no capítulo 9, verso 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ok, meus amados? Número 2, precisamos ser perseverantes, sem ofuscarmos a nossa esperança, sem desfalecermos, sem nos entregarmos ao cansaço e até mesmo ao insucesso. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, meus amados.
Jesus diz em Mateus 24, verso 13, que somente quem perseverar até o fim é que será salvo. Então a perseverança é fundamental no exercício dessa nossa vida cristã. Número 3, precisamos sermos pacientes enquanto esperamos, ok? Tudo pode acontecer enquanto a gente espera, meus amados. Tudo pode acontecer, mas nós precisamos manifestar uma real confiança na nossa esperança, na nossa expectativa de que, no caso, o noivo virá, ok? Sem desfalecermos, portanto, na nossa fé, na nossa esperança. E o número 4, meus amados, nossas escolhas e decisões que tomamos agora sempre terão uma repercussão no futuro, próximo ou distante, mas sempre vai trazer consequências. Ok, meus amados? Nossas atitudes são ações que sempre vão gerar reações. De modo que nós precisamos sermos muito zelosos, cautelosos, vigilantes, cuidadosos, sempre que vamos tomar decisões, sempre que vamos fazer escolhas, sempre que vamos praticar alguma atitude, ok? Sem isso, nós podemos cairmos na situação daquelas virgens nécias, daquelas virgens menos vigilantes, que em algumas versões são chamadas de loucas e em outras são chamadas de nécias, ok? Estabelecendo, portanto, uma grandíssima diferença entre elas e as prudentes que tiveram, em função de mais cuidado e de uma análise mais cuidadosa, se provieram de um pouco a mais de azeite. E isso estabeleceu a grande diferença. Então, meus amados, a parábola das 10 virgens, ela está aí para nos orientar, para nos ensinar, e nós vamos estudar esta parábola, ok? De uma forma bem minuciosa e completa, mostrando que Jesus até deseja levar algumas pessoas para o céu, mas não vai poder fazer, porque essas pessoas não estão devidamente preparadas. Ok, meus amados? Vamos ficar por aqui mais uma vez. Você que assistiu o vídeo até o final e gostou, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Divulgue esse estudo, gente. Divulgue esse estudo. Nos ajude a arrancar almas da fila da perdição e trazê-las para o reino de Deus. Gente, esse estudo aqui é um estudo que nos informa a respeito das coisas futuras, e de modos que, conhecendo as coisas futuras, nós possamos ter um pouco mais de cuidado com a nossa vida, porque a vida flui, o tempo passa e o fim dela vai chegar. Para uns mais rápido, para outros menos. E lembre-se de uma coisa, meus amados. Nós já começamos a morrer a partir do primeiro dia do nosso nascimento. Ok? Quando nós estamos com 5 dias de nascimento, já são 5 dias a menos na nossa vida. Quando nós fazemos 1 ano, já é 1 ano a menos na nossa vida. E eu que estou fazendo aqui os meus 75 anos, já são 75 anos a menos. Portanto, está muito mais próxima o dia da minha partida. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz gloriosa do Senhor. E que o grande amor de Deus seja sobre as nossas vidas. Ok? Nos ajude na divulgação desse seminário, desse conhecimento e também no nosso canal. Ok, gente? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.